Olá pessoal, eu tô aqui no meio das matas do Mari outra vez, ó. Eu tô em um ambiente bem de visão bem sertaneja mesmo. Uns cactos aqui, areia seca pra ali, umas árvores graúdas longe. E hoje eu estou com foco nessa palmeira que vocês estão vendo aqui, ó. Ela é enorme, eu tenho que subir o celular até lá no topo para poder fazer o vídeo dela, que eu tô na sombra dela, dessa palmeira linda. Aquela tem outra dela bem ali, ó. Tem mais algumas bem por aqui. E essa palmeira, que vocês podem ver que de todos os ângulos ela parece um catavento natural, um catavento gigante. E tem essa música maravilhosa que quando o vento bate nas folhas dela. Ela é, além de ser uma punk, eu já expliquei em outro vídeo que punk significa planta alimentícia não convencional. Ela é a árvore símbolo daqui do estado do Ceará. Segundo um historiador que eu conheci, ela tem esse status de árvore símbolo porque no passado o Ceará teve uma crise econômica enorme e foi salvo pela carnaúba. Porque das palhas da carnaúba dá para fazer vários tipos de artesanatos. Eu tiro essa palha, aqui são as folhas dela, não tirar essas abertas assim, tirar as do meio, porque não tem nenhuma perto, bem pertinho e pequena que eu possa mostrar, mas no meio, quando nascem as folhas delas, elas são fechadas. Parece um pendão, parece uma espada. E desse meio dela, desse talo, dessa folha fechada, o pessoal apara elas, aí passa a faca afinando ela todinha, deixando as palhas finas e estreitas e bota para secar. Aí a partir daí dá para o pessoal fazer o artesanato de palha, bolsa, chapéu, cesto, piso, esteira, tudo que puder imaginar, até pulseira, dá para fazer com a palha da carnaúba. Inclusive ela, por ser uma árvore da caatinga, uma árvore do sertão, essas folhas dela tem uma camada de cera, uma camada protetora, uma proteção natural dela para evitar a perda de água. Vocês podem ver, ó, elas são enormes. E essas árvores enormes aqui, provavelmente ela tem mais de 100 anos de história, porque a carnaúba ela consegue viver mais de 200 anos. Por isso que ela é conhecida por alguns povos indígenas como a árvore da vida. E se você observar essa aqui, eu acho que dá pra ver no vídeo, o tronco dela tem manchas de queimadura. Tem o cupinzeiro, tem manchas de queimadura. Lá ao longe tem outra que tem mancha de queimadura. Que o pessoal bota, às vezes o pessoal bota fogo nessas bagaças dela em torno para evitar cobra. Porque se junta cobras, insetos embaixo deles, ó. Para poder tirar as palhas para fazer vassoura, fazer as artes. E outras vezes é natural, cai queda de raios, que faz essas queimas natural dela. E mesmo assim o fogo não mata ela com facilidade. Por causa que o tronco dela é fibroso. Dá pra ver pelas raízes dela, ó. Esse é um tronco fibroso. É um tronco fibroso e essas fibras guardam muita água. Aí, ainda da palha dela, existe uma forma de tirar uma fibra. A gente raspa ela de um lado certo e ela sai tipo umas cordinhas. Essas cordinhas dá para poder enrolar elas umas com as outras e criar o ticum, que é a corda feita com a fibra da carnaúba. Muitos artesãos usam o ticum para amarrar os artesanatos de palha, fazer as emessas, costuras do artesanato de palha. Muitos artesãos usam até hoje. E outros usam para fazer o artesanato mesmo, a pulseira, o colar, o cordão com o ticum, que é a fibra da carnaúba. Além dessas propriedades de usar para artesanato, as frutinhas dela, que não sei se dá para ver nessa aqui ou naquela, ela vem uns cachos, tipo como se fosse uvas. Os cachão se estica e dá uma frutinha redondinha, que a gente pode se alimentar dela. Ela fica, quando tá madura, ela fica roxinha, tipo um coquinho, a gente come a carne dela e joga o caroço. E os morcegos também fazem isso. Por isso que os morcegos são os maiores distribuidores das carnaúba. Pois diferente do que muita gente acredita, no Brasil só tem uma espécie de morcego que se alimenta de sangue, que é hematófago. Todos os outros são vegetarianos, se alimentam de frutos, quer dizer, todos não, alguns se alimentam de insetos. Mas a maioria se alimenta de frutos. Aí esses coquinhos, que é o caroço dela, a gente joga. E devido à própria altura dela, os ventos levam ela longe. E eles vão se espalhando, fazendo um carnaubal. Esse aqui eu ainda não entendi, porque desde criança que eu ando para essas bandas aqui, vejo essas carnaúbas aqui. Mas elas nunca fizeram um carnaubal grande por aqui.
Como tem um riacho por aqui pertinho, ó, que na época de inverno ele enche, mas agora ele tá seco. Eu acredito que as águas levem elas para longe, os caroços, os frutos dela. Tá bem longe. Os periquitos, que são esses passarinhos barulhentos que vocês estão vendo também, se espalham muito fruto dela. Eles formam, e normalmente elas formam um grande carnaubal. E inclusive existe uma narrativa que, apesar do Ceará ser o árvore, ela ter ela como árvore símbolo, essa narrativa é mais distribuída no Piauí do que no Ceará, que fala sobre a lenda, uma pessoa chama de lenda da carnaúba, e eu prefiro chamar de narrativa, por causa que quando se fala lenda dá aquela ideia de ser algo fictício. E já eu acredito que muitas dessas narrativas são verdadeiras, e não todas. Ela conta que na época das grandes secas, isso bem antigamente, onde provavelmente lá pelo século XVIII ou anterior a isso, isso aqui era na época da grande seca. Uma aldeia indígena lá do Piauí, daquela região, que ninguém sabe ao certo se realmente é só o Piauí ou se pegava aquela região entre Piauí, Ceará, Paraíba, mas era aqui do Nordeste. Uma aldeia indígena todinha foi acometada pela seca. Ficaram sem água por causa que os rios secaram, ficaram sem caça porque os animais se afastaram, a maioria morreram, ficaram sem alimento e ficaram a um ponto de que tiveram que se retirar em busca de sobrevivência. Tiveram que se retirar de suas terras. Normalmente já é comum os povos indígenas serem nômades exatamente por isso. Por causa que quando chegam, os seminômades na verdade, que eles têm seu território, onde eles ficam fazendo um movimento de mudança do próprio território, conforme a época do ano. Mas nesse caso a seca foi tão grande que eles foram obrigados a se retirar desse território, dos territórios que eles viviam, e procurar sobrevivência em outros cantos. A maioria foram atacados por outros povos que também estavam fazendo o mesmo processo de sobrevivência, se retirando para outros cantos. Outros adoeceram e morreram. E esse povo chegou a um ponto de ficar só um casal e um filho, um casal e uma criança sobrevivendo mesmo, do pouco que conseguiram nas matas. E chegou depois, além disso, chegou ao ponto em que o homem morreu, ficou só a mãe e o filho. A mãe e o filho tentando sobreviver. E até que eles andando no meio do sertão, nas terras secas e áridas, aí a mãe chegou a desmaiar. E o filho, não vendo solução, já fraco também, arrastou ela e encostou na sombra de uma planta. Uma palmeira solitária que eles viram. E essa palmeira era exatamente uma carnaúba. Uma carnaúba como essa. Solitária, só que solitária, só tinha ela, não tinha mais nenhuma por perto. E aí, enquanto a mãe ficou lá, e o filho ficou sem saber o que fazer próximo da mãe, protegendo ela de algum animal que fosse aparecer, com as poucas de força que tinha. Até que ele ouviu uma voz vindo da planta. Ele se afastou para poder ver de quem era a voz, já que não era da mãe dele nem dele. E no alto da planta, ele viu a imagem de uma indígena. Uma jovem indígena diferente do povo dele. Ele não se sabe quem era essa jovem, quer dizer, não se sabe o nome dela, o nome original dela, mas se sabe que ela falou para ele que ele não tivesse medo. Que ela era ela era o espírito daquela árvore. Aquela jovem, no passado, o seu povo também sofreu por uma seca grande e chegou a falecer quase todos. E ela rogou aos deuses, aos encantados, pediu ajuda, e para salvar o povo, os encantados transformaram ela numa árvore, na carnaúba. E a partir dessa carnaúba, o povo dela conseguiu sobreviver. E ela ensinou ao garoto os mesmos métodos que foram usados para o povo dela sobreviver. Ela explicou que das palhas daria para fazer os artesanatos, fazer os utensílios, dos talos daria para fazer as construções, que são esses paus, essas madeiras, o caule das palhas, das folhas. Daria para fazer construções e outras coisas, né? Até daria para fazer uma cabana para fazer as estruturas das paredes, cobrir com as palhas para se proteger do sol. Das raízes daria para fazer os remédios para proteger, para curar os ferimentos deles. Da cera, que é o pozinho que sai da palha, eles poderiam fazer algo para queimar e
se aquecer à noite e os frutos serviriam de alimentos. E em troca ela só pedia uma coisa, que ele jogasse, quando começasse os alimentos, começasse as frutinhas, jogasse os caroços em torno dela. E também ela disse que se pegasse os talos da palha, descascasse e mascasse, eles conseguiriam água para poder matar a sede. E com isso, o garoto conseguiu salvar ele e a mãe dele. A narrativa dá um salto no tempo, não conta como é que o garoto conseguiu reconstruir seu povo, se ele achou outros povos vindo, fugindo de outros cantos, e acolheu perto dele e ensinou como sobreviver a partir da carnaúba. Não conta quanto tempo se passou, mas pelo jeito o garoto também foi abençoado pelos encantados, pois a narrativa conta que quando o garoto chegou a falecer, aquela solitária carnaúba já não era mais solitária. Os caroços que ele jogou em torno já tinha gerado um carnaubal. E o povo deles já tinha sido reconstruído e já estavam vivendo a partir da carnaúba. A carnaúba era sua árvore sagrada, exatamente porque foi a árvore que salvou seu povo. Ele tornou ela sagrada e ensinou aos outros como sobreviver a partir da carnaúba. Essa é uma narrativa muito difundida no Piauí, pouco conhecida no Ceará, mas que já se encontra bastante sobre ela na internet. Pois era isso que eu queria socializar com vocês, sobre essa planta maravilhosa que a gente tem aqui nas Caatingas, aqui no sertão, e que inclusive ela é protegida por lei, por ser a árvore símbolo do Ceará. Existe uma lei no Ceará que permite colocar ela no brasão do Ceará, como um símbolo, a árvore símbolo, e protege ela. Mas essa lei tem uma pequena falha que eu não sei se existe uma brecha nela que permite que o pessoal derrube quando é o dono do terreno, ou se só tem uma porcentagem que ele possa derrubar, porque é muito comum a gente ver por aqui o pessoal ainda derrubar as carnaúbas. Mesmo que a prática de usar o tronco dela como linha para as casas tenha sido deixada abandonada faz muito tempo, o pessoal ainda derruba muitas carnaúbas como se essa lei não existisse. E a gente vê que eles não têm punição por isso. Aí eu não sei como é que funciona essa parte da lei em cima da carnaúba. Se existe uma licença para derrubar um certo percentual, ou se não existe, o pessoal simplesmente ignora por não conhecer a lei. Mas eu venho aqui deixar um pouquinho do conhecimento sobre essa árvore. E espero que vocês, quando ver ela, consigam valorizar um pouco mais essa maravilha das nossas terras e tenham o mesmo respeito que eu tenho por elas. Pois ela é de todas as árvores, essa aqui é a minha árvore favorita, a carnaúba. Pois muito obrigado, pessoal. E até breve com outros conhecimentos, sobre as plantas, sobre narrativas, sobre a medicina popular. Até breve com mais vídeos e mais conhecimento para vocês. Divulguem e agradecendo a vocês.